Boa noite, gente. Bem-vindas. Bem-vindos, bem-vindas. Aí, Olá! tudo bem? Que bom, hein? Finalmente conseguimos. Finalmente. Boa noite, pessoal. Agora que tá todo mundo entrando também. Ainda bem. Tudo que é ao vivo, a gente fica mais tenso, né? Né? Ainda mais quando envolve tecnologia. Mas a Gente, boa noite. primeira- Bem-vinda. Bem-vinda, Adri. Obrigada, amor. Esperar mais uns segundinhos, ver se entra mais pessoal para eu apresentar, né? Tá bom. Boa noite a todos. Gente, para quem não me conhece, que entrou recentemente no Instagram, meu nome é Gisela, eu sou geriatra, sou formada também em cuidados paliativos e faz 10 anos, mais ou menos, que eu já estou nessa área, atuando como geriatra e cuidando de pessoas idosas e tenho bastante experiência nisso. E eu convidei a Adriana, que é uma fonoaudióloga, especialista em disfagia, em cuidados paliativos e também em idosos, ela é gerontóloga. Então, a gente vai conversar sobre um tema que é bem delicado, que eu achei interessante fazer a live justamente porque não dava para a gente resumir tudo isso num post ou num Reels, porque envolve até questões até éticas para a gente conversar e é muito individualizado, né? Que é quando chega aquele momento em que o paciente com demência passa a ter dificuldades para se alimentar. Então, ele passa a ter dificuldade, a comida fica na boca, ou ele começa a tossir no momento que ele ingere líquidos, passa a ter pneumonias de repetição, e tudo isso vai trazendo uma angústia para o familiar. Até a diminuição da ingesta também, né? Começa a perceber que está comendo menos, está emagrecendo. Só para definir, né, para vocês entenderem o contexto que a gente vai conversar hoje, a gente vai trazer aqui um olhar mais para demência, para as demências por doenças neurodegenerativas. A mais comum que a gente tem, né, a causa mais comum de demência, que é uma síndrome, né, a demência, é o Alzheimer. Então, 70% dos casos de demência são causados pela doença de Alzheimer. Tem as outras que são um pouco mais menos prevalentes, que é a frontotemporal, a doença de Lewy, tem a demência vascular, né, por múltiplos AVCs ou microangiopatia, e todas elas vão causando uma perda de funcionalidade no idoso, né? E geralmente, não, praticamente todos os casos, irreversível, né? Pode até na vascular, às vezes eles ficam por um tempo ali estacionados, por mais tempo, né? Mas no Alzheimer, focar mais no Alzheimer, que é o mais comum e acredito que a maioria, né, dos diagnósticos de quem está assistindo aqui, né, dos familiares, vai ser esse diagnóstico. E quando o paciente passa a ter problemas para deglutir, ele já não está numa fase inicial da doença, né, Adriana? Eles já estão na fase ali mais moderada para avançada. Isso, isso. Então, essa dificuldade, você presencia isso também, né? Então, o que a gente percebe é que na moderada para avançada, que passa a ter mais dificuldade para deglutir, mais sintomas. Mas aí, como a gente classifica, né? Porque eu sempre falo, demência avançada, tá numa demência avançada. O que seria, né, a demência avançada? Quando a gente está se referindo à doença de Alzheimer, que é a mais comum causa de demência, a gente usa uma ferramenta, uma escala para graduar, para entender em qual grau de demência, né, de gravidade da doença o paciente está. Geralmente eu até mostro isso para a família na consulta. Eu avalio a questão funcional, eu entendo como que está, em qual grau que ele está pela entrevista, né, conversando com os familiares. Então, só para resumir, a moderada é uma escala que chama FAST. Eu até vou mandar para quem quiser e tiver interesse, eu posso mandar amanhã. Hoje eu não consigo, mas me mande uma mensagem no direct que eu vou mandar para vocês essa escala, para vocês saberem qual fase o familiar de vocês se encontra agora no momento.
né? Se é na fase leve, moderada ou avançada. Porque muda muito a perspectiva, né, de tratamento, de abordagem em cada fase. Até é interessante porque, assim, o Alzheimer, a gente sabe que vai passar por todas essas fases, é bem previsível a doença. Uhum. Né? É uma perda, eles vão perdendo praticamente da mesma forma, todos eles. Só o tempo que muda. Então, a média de sobrevida é mais ou menos 9 anos, né? Mas tem pacientes que vivem 1 ano, mas tem pacientes que vivem 20 anos. Né? Mas é sempre essa. Eles vão perdendo a funcionalidade dessa forma que a escala mostra para gente, né? E a fase moderada da escala FAST é a fase 6. Então, é uma graduação de 1 a 7. A fase moderadamente grave é a 6 e a grave é a 7, que é o último estágio da doença. A disfagia, ela vai começar, a dificuldade para engolir, a gente vai perceber mais na fase moderada, que é quando o paciente já não consegue mais sair de casa, né, para, por exemplo, ir no banco, fazer compras, ele já está dependente para as atividades que a gente chama instrumentais, né, de vida, cozinhar, fazer um café, ele não consegue mais fazer isso. Ele ainda consegue andar em casa, dentro de casa, ele consegue ter uma certa independência dentro de casa na fase moderada. Mas ele já precisa de ajuda para um auxílio para o banho, né? Se vestir, ele não consegue mais escolher as roupas dele, ele se atrapalha. Ele vai começar também a ter incontinência urinária nessa fase, então ele começa a precisar da fralda. Né? Então já é um paciente com um grau de dependência moderado a grave, né? Já no estágio, no 7, que é o último estágio do Alzheimer, que o paciente é um paciente já totalmente dependente, vocês vão notar que ele vai ter dificuldade para andar, então ele vai ficar a maior parte do tempo sentado ou acamado. Então, nessa última fase, primeiro ele vai deixar de andar, depois ele vai deixar de sentar, ele vai cair, o tronco dele não vai mais sustentar. Por fim, ele vai começar a falar menos, ele vai falar no máximo 6 palavras ao longo do dia inteiro, né? Então ele vai ter dificuldade na fala. E, por último, uma das últimas habilidades que ele vai perder é a sustentação da cabeça. Então, ele vai ficar totalmente acamado. Entre essa fase moderada e grave é que ele vai tendo dificuldade de deglutir. O foco do grau 7 é o cuidado paliativo, porque a gente sabe que chegou no momento em que a doença já está na sua fase final, na sua fase mais grave, né? E alguns estudos, não só estudos, mas algumas diretrizes, né, internacionais já deixam bem enfatizado que não existe indicação de via alternativa de alimentação nessa fase avançada da doença. Eu vou até falar 3 que são importantes aqui. A diretriz da Sociedade Europeia de Endoscopia e gastrointestinal, ela recomenda fortemente a não realização da gastrostomia endoscópica percutânea em pacientes com demência avançada. Estudos indicam que ela não melhora a sobrevida e está associada a complicações como úlceras de pressão, uso excessivo de contenção física e química e aumento de mortalidade. A Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral orienta que a nutrição enteral não deva ser utilizada em pacientes com demência avançada. A recomendação é oferecer alimentação manual, cuidadosa, priorizando o conforto e a qualidade de vida no paciente. E, por fim, a National Institute for Health and Care, que é do Reino Unido, a NICE, ela declarou que, em estágios avançados da demência, a alimentação oral assistida é preferível, pois a alimentação por sonda não demonstrou benefícios em termos de sobrevida ou qualidade de vida. No Brasil, a gente tem uma cartilha que foi publicada recentemente pela Sociedade Brasileira de Geriatria. E eu posso também mandar para vocês, se vocês quiserem, pelo direct. Que ela é justamente direcionada para familiares que cuidam de pessoas com demência, ou cuidadores. É uma cartilha de alimentação. E no final dela, eles orientam sobre essas questões de sonda, que também eles estão contraindicando, que eles priorizam a dieta de conforto, que a Adriana vai falar depois para vocês um pouquinho. Então, tem essa questão técnica, né? Tem muitos estudos já hoje observacionais. Tem um muito grande que eles pegaram 36 mil idosos de casas de repouso nos Estados Unidos e eles colocaram a sonda, a gastrostomia, porque sonda e gastrostomia elas vão ter o mesmo
a mesma, mesma efeito, não, o mesmo... Gente, Elas têm a mesma função, na verdade. Função, era essa palavra que fugiu, é a mesma função. Então, você pode passar a sonda ou a gastrostomia. A única diferença é que a sonda intestinal vai ficar no nariz. A gastrostomia vai ter que fazer um procedimento endoscópico e colocar no estômago. Então, eles pegaram esses 36 mil pacientes, dividiram. Metade estava na demência avançada, recebeu a gastrostomia e metade recebeu a sonda, ficou com a dieta de conforto, né? Não recebeu nenhuma dieta artificial. E ao longo de um ano, eles mediram a mortalidade desses pacientes, quantos que sobreviveram no final, né? E o gráfico deles, que eu posso mandar também para vocês, é que não houve diferença na mortalidade, né? Então, o tempo de vida daquele que recebeu a gastrostomia numa demência avançada e o tempo de vida daquele que ficou com a dieta oral de conforto, dando o que ele gosta, molhando a boca dele com a sopa, com sorvete, foi o mesmo, né? Então, por isso que as sociedades, as diretrizes estão reforçando que a gente evite passar sonda nessa fase de uma doença neurodegenerativa avançada, como o Alzheimer. Mas o problema é que tem as questões éticas, né? Então, a questão, o ato de alimentar é um ato de amor, envolve carinho, envolve cuidado. Você privar um idoso ali que está magrinho, fraquinho, com uma doença avançada, de um alimento, é como se você estivesse condenando ele, né? Então, é muito difícil para as famílias entenderem que, na verdade, não tem benefício. E mesmo sabendo, muitas vezes eu explicando que não há benefício, eles ainda querem, eles continuam insistindo nisso, porque eles acham que assim, É a retribuição eu vejo muito que assim, é a retribuição de um ato de amor. Então, porque geralmente a vai acometer o pai, a mãe, a vozinha, que cuidou de mim, que me alimentou, que me deu força, que me fez andar. Então, não é justo que nesse momento eu negue para ela esse cuidado. Então, a alimentação, nesta fase, principalmente o que eu vejo com os meus pacientes, ela tem o caráter emocional, afetivo muito forte. É o que você estava falando. Culturalmente, o alimentar-se, ele está inserido dentro da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, como algo extremamente prazeroso, extremamente de confraternização familiar, onde elos se fazem através da alimentação, onde essas pessoas se reúnem na mesa. Então, quando você vai perdendo funções, como no Alzheimer, você entende que assim, ele deixou de andar, ele tá mais fraquinho, ele não tá se comunicando. Mas quando ele para de comer ou quando há uma recusa, isso tem um impacto maior, né? E aí eu deixar de alimentá-lo é como se eu tivesse, de alguma forma, cometendo um crime com essa pessoa, né? Então, que nem algumas pessoas fizeram comentário no post, eu tô matando o meu familiar de fome, né? Desculpa estar te cortando, mas já... É bom a gente falar sobre esses comentários mesmo. Porque... na área, eu acho importantíssimo de a gente descrever aqui que a doença de Alzheimer, gente, a gente vê o externo, né? O cuidador, o familiar, ele vê o sintoma. O profissional e o que os estudos mostram, a gente consegue ver o panorama do que esses sintomas representam aqui dentro do cérebro. Então, quando eu estou falando de Alzheimer, eu estou falando de uma doença que ela é progressiva, que ela é degenerativa e que ela vai trazer a finitude. O diagnóstico em si já é impactante para quem recebe e para quem convive. O fato é que eu só entendo quando eu escuto isso que, bom, ele vai perder alguma coisa, mas eu não entendo isso como pessoa, como paciente, como cuidador. A única coisa que eu entendo é que eu tô perdendo meu pai, é que eu tô perdendo a minha mãe. Acontece que
aqui dentro da cabeça desse vozinho, desse pai e dessa mãe, existem estruturas que elas não vão mais responder. E é isso que às vezes eu acho que falta para nós profissionais da saúde explicarmos para vocês que assim, não é um processo que vá que a gente gosta de falar, que a gente gosta de dar esse diagnóstico, que de repente eu vi muitos comentários falando assim, ai, a sonda. Parece que a gente gosta de dizer, olha, agora ele não vai comer nada. Então é extremamente difícil chegar no estágio avançado para nós trabalharmos com isso. E tem um comentário, que você falou dos comentários, teve um que foi lindo o relato dela. Ela falou assim, a minha mãe, os médicos queriam, não sei se eram os médicos, alguém da família queria que passasse a sonda, mas eu fui até o fim, dando a comida que ela gostava, dando sorvete para ela, e ela foi sentindo prazer, eu via que ela sorria quando eu colocava na boca dela aquele sorvete, e foi até o fim, eu fui muito julgada, mas pelo menos eu tô com a minha consciência limpa. Então, e também é isso que eu queria explicar. E aí teve outros comentários de pessoas que disseram assim, mas vai deixar a pessoa morrer de fome. Primeiro, a pessoa vai falecer da doença, que é uma doença que já está em estado terminal, né? Segundo, não existe um 880. Você não precisa privar. E aí teve um comentário também que falou que os profissionais do hospital não queriam deixar o paciente comer. Deixaram dieta zero, né? Colocaram em jejum. Isso também é errado, né? Você não pode deixar o paciente em jejum por conta do risco, né? Porque ele vai ter o risco de broncoaspirar. O risco vai ter. Mas você vai colocar o quanto ele aceita ali na boca dele para que ele sinta o prazer se ele aceitar, se ele quiser. Porque nessa fase também, a tendência é eles não sentirem fome. Eles já estão num estado de caquexia. Eles mesmos já vão recusando o alimento, né? Porque o corpo já está muito frágil, muito fraco, e estão no final da doença. É como eu falo, quando a gente tem uma gripe, quando a gente está com um processo de uma doença, geralmente a gente perde a fome, né? A gente não tem fome. Por conta de processo inflamatório, de provas inflamatórias que estão altas. Eu não vou entrar em detalhes aqui fisiopatológicos, mas quando a gente tem uma doença, um câncer, a gente perde o apetite também por conta desses aumentos das provas inflamatórias que ficam no nosso sangue, a inflamação. E o paciente com Alzheimer, ali numa fase avançada, ele também vai ter essa síndrome da caquexia anorexia, que é a perda fisiológica do apetite, né? E aí, consequentemente, vai ter um emagrecimento pela própria doença, né? Então, você colocar uma sonda nele e colocar 1 litro de dieta integral, provavelmente ele vai broncoaspirar, como eu já vi muito na minha prática, né? A gente, às vezes, tem que colocar por conta da pressão da família, e aquela dieta entrava no estômago do paciente que já estava pequenininho e voltava e ia para o pulmão. Fazia uma iatrogenia, que a gente fala, um mal. Um detalhe que eu não falei aqui que é importante. Tudo que a gente está conversando agora, assim, a gente não coloca nesse contexto pacientes com doenças agudas. A gente não está falando aqui, por exemplo, de um paciente que teve um AVC agudo, ou um isquêmico, ou hemorrágico, que tá com um problema para deglutir, mas ele tem ainda uma chance de reabilitar. Então, aí, nesse caso, a gente vai ter que passar sonda mesmo. Então, é só para ficar bem explicado o contexto. Então, tem doenças que a sonda vai salvar realmente a vida da pessoa. Então, por exemplo, esses dias eu atendi um paciente que estava com um quadro demencial, que foi no consultório, e ele estava com disfagia, estava confuso, e a gente e eu pedi uma ressonância, e ele tinha um sangramento na cabeça. E aí a neurocirurgia operou e ele voltou ao normal. Então, esse paciente se beneficiaria de uma sonda naquele momento, porque ele tinha uma demência potencialmente irreversível. Então, por isso que é importante que a gente está falando que da demência de doença neurodegenerativa como o Alzheimer, a frontotemporal, a Lewy, em fases bem avançadas. Né? A gente inclui esses outros contextos. E tem um outro também detalhe que é importante a gente falar, só a última coisa que eu vou falar que eu acho que é importante. Às vezes o paciente está no Alzheimer numa fase mais leve, moderada, e ele passa por um momento ali de delírio, de confusão mental, por uma infecção, uma infecção de urina, uma pneumonia, ele interna e ele está com dificuldade para engolir, né? Mas ele está numa fase leve, ainda moderada. Nesses casos, às vezes a gente tem que passar sonda para que ele recupere
recupere ali do estado dele. A gente vai evitar sempre a sonda, mas muitas vezes a gente vai vai passar a sonda para que ele recupere da pneumonia ali, do estado de delírio dele e tira a sonda depois, né? Aí também é um caso que também não entra nessa conversa, né? Mas agora eu queria que você me falasse, Dri, o que você faz assim na fase moderada, para que também o paciente não evolua tão rápido, né, para disfagia. Exatamente. Então, assim, como eu estava meio que colocando, dando início, cada fase da doença vai ter uma resposta diferente em termos motores, em termos cognitivos, em termos comportamentais, tá? Então, assim, a Gi colocou muito bem. Então, da fase 2 até a fase 3, aí a fase moderada, até a demência avançada, a gente consegue fazer algumas intervenções no sentido fonoaudiológico de trabalhar aí o estadiamento. Então, eu vou utilizar recursos, que nem eu utilizo muito a fotobiomodulação, a TVNS, que são recursos que a gente utiliza de tecnologia para manter por mais tempo. Ah, Adriana, o que que faz? Esse neurônio não está funcionando, está perdendo energia. Então, a fotobiomodulação é luz. Eu coloco luz nesse neurônio e existem estudos em que há um prolongamento aí, um estadiamento mais curto, até de 2 anos, em pacientes que recebem fotobiomodulação, TVNS, estímulo, então, terapia, por exemplo, que a gente trabalha muito. Cromoterapia, eu vou colocar um prato ali, eu vou colocar um prato com uma cor mais bonita, uma cor vermelha embaixo, um pano vermelho. Então, eu trabalho com cor, eu trabalho com aromoterapia. Por que eu tô falando isso? Porque algumas pessoas deu a entender nos comentários que assim, vamos deixar morrer, vamos deixar a doença evoluir. Não, eu consigo trabalhar para esse paciente de qualidade em todas as fases. E é importante, a Gi é paliativista, eu também, que você entenda que o paciente paliativo não é só quando ele vai estar lá na fase de finitude, que a gente chama, no avançado da doença, tá? O paciente paliativo é desde o momento que ele tem um diagnóstico, e não é um Alzheimer, é qualquer paciente que tenha um diagnóstico de uma doença crônica incapacitante. Uma hipertensão arterial é um paciente em cuidados paliativos, um diabético é paciente em cuidado paliativo. Eu tô tomando esse cuidado de falar isso porque algumas pessoas falavam, eu vou fugir desse povo paliativista. E é justamente o contrário. Na verdade, o nosso olhar é o olhar do cuidado, é o olhar de que quer trazer conforto e dignidade ao ser humano em todas as fases da doença. Então, quando eu falo para vocês, o teu pai, o teu avô não tá lá colocando uma coisa que me deixa particularmente como fono muito chateada, é eu chegar para atender um paciente e não é raro o familiar falar assim para mim: "Nossa, mas ele faz birra, ele deixa a comida na boca e a comida fica lá e eu quero comer e eu empurro a comida". Não existe birra, não existe manha, é uma alteração central. Eu preciso muito da família para trabalhar nessa fase 2. Eu já ouvi muito essa questão da birra, da família achar que é birra, que eles não querem. Minha mãe sempre comeu bem, agora ela tá fazendo birra. É natural da doença a recusa alimentar no Alzheimer. Alimentar faz parte, né? A recusa, a inapetência, então eu não tenho mais vontade de comer. Gente, isso é cortical, isso é dentro do cérebro que acontece isso. Não é voluntário. Ele vai perdendo funções voluntárias e vai ficando com padrões primitivos, involuntários. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que vai ao banheiro e não acerta o vaso sanitário. Ou faz as necessidades e suja a parede. Ah, ele faz de propósito para me provocar. Não, gente. Ele tem perda do controle inibitório, né? Então a gente entra em características que são muito próprias de cada patologia. Quando a gente vai pensar numa dieta de conforto, então a gente está pensando aí numa disfagia que ela já evoluiu para o que a gente chama de uma apraxia
motora, quando o paciente já, você coloca lá, você colocou na boca. Seu João ficou com a comida na boca parada. Ai, tá vendo? Ele não quer engolir. Eu falo, mas ele não quer engolir. Porque na fase 2, se eu falar assim, seu João, engole, eu falo muito que a gente é o HD externo dele, né? É aquele neurônio que morreu, sou eu ali do lado. Vamos engolir, seu João. Aí ele vai lá e, opa, engoliu. Uhum. Na fase avançada, até esse HDzinho externo não vai funcionar mais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que utilizar recursos. Você estava falando da hidratação, né? Tem uma colherzinha muito pequenininha. Depois, quem quiser pode me chamar e falar, Adriana, meu pai tá nessa fase. Tem uma colherzinha pequenininha que ela é mais achatadinha e a gente consegue colocar e ir apertando para ir gotejando e hidratando esse paciente. A gente pode utilizar o sorvete, a gente pode utilizar as memórias que esse paciente tinha de sabor, do que ele gostava, para oferecer exatamente, exclusivamente o que quer, né? O que ele necessita comer. A dieta de conforto, a gente prioriza, que seja uma dieta mais proteica. Então, por exemplo, vamos bater um abacate, que ele é gordura boa. A gente não vai pensar em ganho de peso, a gente não vai pensar na questão nutricional de comer 5 refeições por dia. É o que a gente chama de livre demanda. Vamos ofertar à medida que o paciente queira, que ele esteja num estado de alerta mais bacana. Então, assim, quando eu estou falando de um paciente que tem uma recusa total, completa, que ele não aceita nada, que ele já desenvolveu respostas muito primitivas, que seriam um reflexo de mordida, reflexo de gag, que são coisas que vêm lá na infância, né? No começo da vida. E aí, no final, ele começa a ter de novo, porque ele perdeu funções, né? Principais. E aí, o que eu vou fazer? Aí entra esse questionamento. Não aceita nem a dieta de conforto, ele tá ali. É importante entender que neste momento, onde o paciente tem total recusa, ele não aceita mais nada, ele tá ali quietinho no cantinho dele, ele tá no processo de finitude. Não vai adiantar eu passar uma sonda nessa fase, porque a progressão, a doença venceu, você foi certíssima na sua colocação. Eu não estou matando o meu paciente de fome, ele está morrendo em decorrência da doença de Alzheimer. E eu acho que é importantíssimo que ele tenha a dignidade dele preservada, de eu saber que nesse momento não adianta eu colocar uma sonda, porque eu vou prolongar o sofrimento de um corpo que está fragilizado. Então, é muito... Os estudos nem prolonga, né? Na verdade, o tempo de vida é igual. Você vê. Mas na cabeça de quem cuida... Mas às vezes até prolonga, pode aumentar a úlcera de pressão, né? Você traz desconforto físico para o paciente. O desconforto, a dor, então você passa uma sonda. Por mais que assim, esteja num declínio totalmente cognitivo, sensações de dor e desconforto, elas se prolongam até o finalzinho. Né? Então, nosso objetivo é não ter isso. Então, assim, quando a gente fala, vamos dar uma dieta de conforto, é justamente para aqueles que estavam lá nos comentários que falavam assim, mas o meu pai, não sei o que, ele gosta, ele quis comer. Ótimo, ele quer comer até o final, ele vai continuar comendo. Só que eu não vou pensar que ele vai continuar comendo uma feijoada, que ele vai comer o churrasco do final de semana. Não, eu vou trabalhar modificando consistências para cada fase da doença. Então, eu tive uma paciente, inclusive nós tivemos, que ela foi comendo até o finalzinho. E eu fui trabalhando com ela. E aí, o que a gente precisa estar atento? Que ela vai precisar de um cuidado, que a gente vai ter aquela pessoa que vai dar, porque vai ter um momento que ele não consegue fazer mais relação mão-boca, então ele não consegue levar comida sozinho na boca. Eu vou precisar do aporte da família, da ajuda da família, para prolongar essa dieta via oral. E é muito mais difícil você dar essa dieta de conforto do que passar uma sonda, porque dizem, a gente acha, não é melhor para o paciente a sonda. Gente, a dieta de conforto, além dela dar realmente prazer, um pouquinho de prazer, né, que resta, porque a enteral ela vai direto lá no estômago e o paciente não vai sentir o sabor da comida e vai ficar ainda com
ou com a sonda no nariz, ou com aquela bottom no estômago, né? Vai ter que passar por uma cirurgia. A dieta de conforto, ela exige mais esforço da família, porque a família, como você falou, imagina, tem que ter criatividade, adaptar a dieta, é muito mais, é Sim, muito mais amor que você está dando do que você colocar lá uma sonda no paciente. Muito exatamente. amor e dedicação, a dieta de conforto, porque é trabalhosa, né? Mas é Eu um. gosto de falar para os meus pacientes que, assim, é como se você cuidasse de uma florzinha, sabe? Então, assim, você tem que regar aquele jardinzinho com muito carinho, com muita paciência. Eu acho que lidar com o paciente com Alzheimer, com quadro demencial, é um ato de extrema paciência, né? Então, Do assim, por começo isso que ao eu. fim, né? Do começo ao fim da doença. Porque, assim, ele vai, pode, né? Não te reconhecer. Ele pode dar trabalho, pode Vai, lhe dar dá, trabalho, dá em todas as fases. Cada fase é diferente. Manda. todo jeito. Então, assim, outra coisa que eu gosto de orientar muito é não tratem o pai e a mãe como criança, eles não são crianças. E não é legal você ver falar no diminutivo, nunca, tá, gente? Em paciente adulto com lesão, nunca. É, Trata como aquela exatamente. pessoa que sempre amou, né? E nesse detalhe da alimentação, eu acho que assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, então assim, eu acho que é o amor nesses cuidados, nesses pequenos cuidados, porque eu vou me recordar ali junto com o paciente, eu consigo fazer esse estadiamento da doença, por exemplo, pegando receitas que a própria paciente fazia, via auditiva, gente, a gente não tem como mensurar quando que entrou em declínio ou não. Então, a via auditiva leva memórias para o cérebro. Você pode trabalhar com música, você pode. Então, assim, a fase 2 é super importante para quem se preocupa com a fase 3, essa fase mais avançada, para ser bem trabalhada, para ser bem curtida. Eu digo que uma fase moderada, muito bem cuidada, você consegue se preparar para o avanço da doença, porque você vai ter certeza que você fez tudo o que você podia pelo teu amor, né? E eu gosto muito de falar uma coisa. São coisas simples, né? Não é nada muito complexo tudo. Não, não precisa. A gente consegue trabalhar nessa de conforto, a gente consegue trabalhar também com diferentes texturas, ainda para dar, né, uma sensibilizada, a gente consegue trabalhar com o cheiro do alimento. Então, eu tinha uma paciente, por exemplo, que estava com recusa alimentar, que a gente falava assim, não, já é CDR 3, que é o avançado. Não come nada, não quer mais comer nada, não tem mais o que fazer. Eu cheguei lá e comecei. O que ela gosta, o que ela gostava. Ela gostava muito daquele do feijãozinho com aquele temperinho do cheirinho do alho. Levei ela pra cozinha. Coloquei ela sentada na Você leva cozinha. na cozinha, que eu sei. Você leva os pacientinhos pra cozinha, né? Na Olha que cozinha, legal. falei, vamos temperar o feijão na frente dela. E aquele cheirinho do feijão, gente, vocês não têm noção. Então, assim, o cérebro, ele tem neuroplasticidade até o fim da vida. Tá morrendo no Alzheimer? Tá morrendo, mas tá se refazendo. E aquele pouquinho que tá, é a esperança que eu tenho para trabalhar todo dia. Ela Então, assim, nós. comentou aqui, ó. Alguém comentou, minha mãe adora Roberta Miranda, ela coloca música pra ela. Então, que legal. É isso aí, Isso. trabalhar na memória antiga, porque eles vão preservar mesmo a memória do passado, né? Outra coisa que eu acho que eu até não falei que eu acho que é importante, porque até a questão técnica, que tem muitas provas hoje que não vale a pena passar uma sonda no paciente com demência avançada, mas também tem uma questão ética, que a gente tem que unir as duas coisas, né? A técnica, de estudos que a gente já comprova que não aumenta a vida, o tempo de vida deles não aumentam com a sonda quando eles estão numa fase final, né? Mas tem a questão ética, que é o quê? É quando a bioética, que a gente fala na medicina, são os princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, né? É o quê? É o que a gente não consegue explicar através dos estudos, né? E a autonomia, nesse momento, é muito importante a gente pensar, né? Porque às vezes a gente pensa, não, vamos passar sonda porque tem todas essas falsas ideias, aí, essas crenças,
mas a gente tem que pensar muito assim, será que a minha mãe converse com eles no começo da doença e até antes de ficar doente? E sempre manifeste isso para os seus familiares, né? Olha, se eu tiver uma doença grave lá no futuro, quando eu estiver acamado, sofrendo, não passo eu não quero ser alimentado por uma sonda. Né? Então, por quê? Eu vou dar um exemplo de um caso bem triste de uma paciente minha que eu tinha. Foi muito triste, eu nunca vou esquecer. Eu quero passar isso até como exemplo, né? É uma filha, eu tinha essa paciente com um Alzheimer bem avançado, ela já estava em síndrome do imobilismo, né? Em posição fetal, ela não elevava mais a cabeça, fase terminal. Né? A expectativa de vida desses pacientes é de até 1 ano, né? Quando eles não têm infecções. Quando começa a ter infecção, são 6 meses. O FAST-7, que é a escala que eu falei, que eu vou mandar para quem quiser aí, que é a demência avançada. E se tem intercorrências como infecções, o tempo de vida desse paciente, os estudos mostraram que é mais ou menos 6 meses, né? Então, no final ali da doença. Essa paciente já se enquadrava nessa fase da doença avançada. E a filha dela estava angustiada porque ela parou de comer. E ela internava sempre por conta da falta, porque estava desidratando, né? Eu ficava pedindo o exame de sangue, estava com sódio alterado. E a filha dela falava: doutora, não vou passar, não quero que passe a sonda mesmo, não tem indicação. E a minha mãe sempre me pediu: por favor, minha filha, não deixe ninguém passar sonda em mim. Isso foi um pedido dela, doutora, de lá do passado. E eu vou respeitar. Por mais que para mim seja difícil ver ela parar de comer, eu não quero, né? E aí tudo bem, ficou tudo resolvido. A gente orientou, a fono também orientou todo mundo a fazer a dieta de conforto com que ela aceitasse, porque ela nem estava mais aceitando nada. Ela foi para casa, saiu do hospital, foi para casa dela. Não deu uma semana, essa paciente voltou para o hospital. Eu encontrei a filha dela no corredor, chorando. Chorava aos prantos. Eu falei: o que está acontecendo, né? Falou: doutora, a minha mãe estava lá em casa, a gente estava em casa, né? Vieram alguns familiares que moram longe visitar a gente, visitar ela. E eles acabaram comigo, eles me acusaram, disseram que eu estava deixando a minha mãe morrer de fome. E aí meu irmão ficou nervoso, pegou ela, colocou na ambulância e trouxe para o hospital. O médico do pronto-socorro passou a sonda e agora ela está lá com a sonda. Tudo que ela não queria, ela vai. E aí essa paciente morreu em poucos dias, semanas, eu lembro que ela faleceu. Então, assim, o que acontece? Desrespeitaram a autonomia dessa paciente. Feriram Sim. a autonomia. A autonomia dela era o quê? Era a decisão dela, lá no passado, de não querer aquele procedimento invasivo no futuro. Isso não precisa estar nada escrito, não precisa estar escrito em carta. O próprio médico, colocando isso em prontuário, Leva. filha relata que a paciente já no passado manifestava o desejo de não ser submetida a medidas invasivas, a suportes artificiais de vida que prolongam o sofrimento. Isso já é um documento, não precisa ter nada assinado pelo paciente. Mas, assim, você vê que uma pessoa que nem está cuidando lá de fora vem e julga o familiar e causou Sim. todo esse desconforto e essa tristeza e tirou a autonomia, e feriu a autonomia dessa paciente. Então, assim, por mais que eu até dou razão para a filha pela pressão que ela estava sofrendo, né? Ela podia ter falado: não vou, não vou. Mas imagina a pressão que ela estava sofrendo, né? Então, por isso que é importante a gente entender também o contexto da família, explicar, fazer reuniões com a família, né? Não adianta a gente conversar com um filho só. A gente tem que chamar, às vezes, todos os irmãos para conversar. O que eu gosto muito, por exemplo, geralmente quando eu vou atender um paciente novo, assim, e é claro que eu tenho que falar sobre o curso da doença dentro da minha área, né? Da alimentação, o que vai acontecer, o que eu posso fazer para que não aconteça, todos os recursos e em que fase da doença está para acompanhar esse paciente. E assim, é importante dizer que não tem alta fonoaudiológica do paciente com uma demência. Você acompanha todas as etapas até o finalzinho. E eu gosto muito de dizer isso, que assim, o cuidado tá nesses detalhes desde o finalzinho, né? E aí, o que eu falo é o seguinte, a gente precisa ter
uma equipe falando, quando falaram, vão chegar lá e vão passar, vão matar de fome. Gente, ninguém toma uma atitude, ninguém deve aceitar uma atitude unilateral. Essa fase é para que seja reunir a família, o médico, a Nutri, todo mundo conversar e falar uma linguagem só, não pensando no que eu entendo, mas assim, no bem do paciente. Por isso que o cuidado, não é a gente que fez cuidados paliativos, que a gente tem essa formação, a gente aprende muito, né? E a gente faz muita reunião familiar, é muito reunião com equipe, né? A equipe multidisciplinar, o enfermeiro, o fono, todos eu faço questão eu falo, quem é responsável legal pelo paciente? É minha irmã que mora lá nos Estados Unidos, sou eu, tal. Então vamos fazer uma videochamada com a sua irmã que mora lá nos Estados Unidos, porque ela precisa saber o que está acontecendo. Porque depois que acontece tudo, aí aparecem essas pessoas não entendendo, né, a situação. Então, envolve muitas questões, né, de tanto multidisciplinar, às vezes um enfermeiro que entra no quarto fala uma coisa errada ali, né, que foi alinhada, por exemplo, teve às vezes acontece isso muito em hospital. O paciente está internado já com a dieta de conforto, está sem sonda, magrinho ali, né, em terminalidade. E aí entra um auxiliar de enfermagem, ou às vezes até alguém da limpeza, né? Que é inocente ali, nem sabe, né? E chega uma vez eu cheguei e estava chorando, a filha da paciente estava chorando, ela falou, doutora, a moça que vem trazer a comida, todo dia que ela chega aqui, ela fala, ai, tadinha, né? Ela tá muito magrinha, dá comida para ela. Aí ela chorava, a filha, ela falou assim, eu sei, doutor, eu não aguento mais ouvir isso, eu não aguento mais. Então você vê como o despreparo da equipe abala quem? O familiar. O familiar, ele já está numa situação muito emotiva ali, frágil, né? Fragilizada, em ver o seu ente querido ali numa situação de terminalidade de doença, né? E aí... A grande verdade é que, assim, o cuidador precisa de cuidados, né? Porque ele já atravessou o processo inteiro do decurso dessa doença, que não foi fácil. Quando chega no final, você não tem nem emocional para tomar uma decisão dessa sozinho. E é por isso que a equipe de cuidados paliativos entra mais uma vez, não só aí, mas já te acompanhando durante todo o curso da doença, para te dar o suporte para você, junto com a equipe, tomar a melhor decisão pelo teu amor, né? Que eu falo muito meus pacientes. Eu não cuido de um paciente, eu tô cuidando do amor da vida de alguém. Nossa, né? Que lindo que você falou, exatamente. A gente está cuidando. E é por isso do amor. Que as pessoas, né, os familiares que chamam a gente para cuidar desses pacientes, só pelo fato deles estarem procurando a gente já é um ato de amor. Porque, né, é difícil, não é todo mundo que tem essa preocupação em ter uma equipe ali multidisciplinar. Aquela paciente nossa que você contou, a gente vai falar nome, a gente via como eles amavam ela, né? Como ela era assim, eles fizeram de tudo por ela e respeitando ali, né? Cada momento. Eles respeitaram cada momento dela. E eu tô com uma G, que é interessante assim o pessoal saber. Por quê? Porque ela teve um processo de uma queda, enfim, entrou num processo que parecia que estava ali entrando no estágio avançado, porque ela parou de comer, a filha entrou em desespero, entrou em contato comigo. Eu ia começar a fotobiomodulação com ela, e ela, Adriana, mas ela não tá comendo nada, não sei o que. Eu falei, calma. E ela tem uma Nutri também. E a Nutri tem mesmo pensamento. Vamos agora não pensar, porque ela falou, não, mas ela não tá aceitando muito pouco. Vamos ver o que ela aceita nesse momento. E aí a gente começa, nem sei se ela tá participando, a filha, que é um amor, gente. Falei, gente, ela era muito adepta aos cuidados paliativos, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu entrei com o método, a Nutri também com as orientações do que era essencial que ela recebesse naquele momento. Ela foi evoluindo. Ela é uma paciente que come de tudo, super bem cuidada, faz limpeza de pele, é uma bonequinha. Aí eu entrei nesse assunto com ela e para ela também
veio um impacto, porque como ela viveu esse momento da mãe não comer, ela me questionou da sonda. E eu falei, olha, a sonda não é um recurso que a gente utilize quando chegar o momento dela não comer nada, não é um recurso. E ela, mas como assim? Então, assim, é você ter a empatia de entender que o cuidador, o parente, não tem obrigação de entender como é que é o curso da doença, não tem obrigação de entender a sua linguagem, não ser arrogante e prepotente de dizer, olha, não serve, acabou. Não acho que tenha que colocar... Gente, não é assim que a coisa funciona, né? Então, assim, entender muito... cuidar. Tem que ser muito cuidadoso, né, quando vai abordar essa questão da alimentação. Mais até do que falar de não reanimação cardiopulmonar. Assim, é engraçado. Como a alimentação ela é um reflexo de amor, de carinho. E se você, quando você para de dar isso, você está parando de. É como se estivesse parando de cuidar, né? Deixando de cuidar. Exatamente. E aí, eu reforço com os pacientes. Tem uma outra que eu estou cuidando, que agora ela também não está mais com alimentação. E aí eu falei, para quem você quer dar o alimento? Porque eu expliquei. O cérebro não responde, o organismo não precisa. Sensação de prazer já. Eles já não interagem com o meio, já não reconhecem ninguém. Não tem sensibilidade, não tem prazer gustativo mais. E aí, eu falei, mas aí ficou assim, eu falei assim, para quem é essencial que você alimente? E aí ele falou para mim, eu falei, então, é por você. Não é por ela, é por você que você está fazendo isso. E eu falei, eu não estou tirando de você isso, eu não quero tirar. Só quero que você entenda que até ontem você fez isso e foi ótimo, você foi excelente nisso. Mas agora ela precisa de outra coisa. Ela precisa de você aqui do lado, acariciando, sentindo a sua mão, dizendo que ama. Isso é cuidado, isso é alimentar a alma do paciente que está partindo. Parece meio poético, porque assim, eu sou apaixonada por cuidados paliativos e pelo processo de finitude. As pessoas, elas veem a morte como uma coisa sombria e penosa, e ela não precisa ser assim, né? Uma coisa que eu já ouvi, eu vou fazer uma partilha com vocês, é que assim, é fácil para você falar, né? Não é seu parente. Então, eu vou expor para vocês um relato muito pessoal. Minha mãe não era Alzheimer, mas ela viveu um processo em que eu tive que começar a alimentá-la, porque ela já não conseguia, entrava em hipoglicemia, ficava muito fraca. E eu me vi na frente da minha mãe com um potinho de creme em dieta de conforto e abrindo a boca dela e come, mãe, engole, mãe, fazendo manobra. Forçando. Só que ela já não estava mais aderindo à alimentação. E ela entrou no processo de finitude, foi internada, e o médico, muito, muito consciente, comentou com a gente, quando ela entrou, vocês concordam em não reanimar, em não fazer nenhum procedimento invasivo nela? Ok, perfeito. Só que eu cheguei num dia, tinha revezamento de irmãos, cheguei num dia, e a minha irmã me liga e fala, Adriana, então vamos passar a sonda na mãe. Eu falei, não vão passar. Não, ela, não, mas você precisa vir pra cá, porque não sei o quê. Quando eu cheguei lá, minha mãe tava com sonda para se alimentar. Deve ter doído seu coração. Doeu, porque ali eu era a filha. E eu não tinha que ser paliativista da minha mãe. Eu só era a filha. É por isso que eu tô expondo isso pra vocês, porque assim, naquele momento, vocês precisam ser cuidados por nós. Vocês precisam ser orientados por nós. Eu tive que pegar o telefone, chamei a enfermeira, falei, você vai tirar a sonda. Ah, mas eu não posso, o médico... Então, me dá o telefone do médico, liga pro médico. O médico falou assim, no meu hospital, ninguém mata o paciente de fome. Aí eu falei, então, no seu hospital, você precisa entender que a minha mãe, ela está com câncer metastático de fígado, e é isso que está matando a minha mãe. E você vai tirar a sonda, porque é o câncer que está matando, ela não está morrendo de fome. Foi muito dolorido. E eu falo para vocês que eu retirei a sonda, porque minha mãe começou a vomitar a dieta, que é o esperado que aconteça quando você tem
um corpo fragilizado que não precisa de mais de alimento, precisa de conforto, precisa de alívio de dor. Então, assim, não é que eu não entenda a sua dor, eu passei por essa dor, eu sei como é difícil negar o alimento para uma mãe, mas é necessário, porque eu precisava dela ali, respirando devagar, sentindo devagar e passando com dignidade, Nossa, né? E é isso que eu desejo para os meus pacientes, é isso que eu quero que todo amorzinho da vida de alguém, como foi a minha mãe para mim, tenha dignidade no fechamento de vida. E na alimentação. Infelizmente, 10 anos aí em hospital e trabalhando como geriatra, infelizmente eu já presenciei muito sonda enteral sem indicação, né? Sem indicação nenhuma, para às vezes até para confortar o familiar, porque muitas vezes o médico ou a equipe não quer sentar com essa pessoa, não quer sentar com essa família, ou por conhecimento dos médicos e dos profissionais, que isso acontece muito também, porque eles não têm. Agora, só agora entrou nas grades curriculares da medicina, dos cursos de medicina, os cuidados paliativos. Agora tem. Quem sabe agora as pessoas começam a ter um pouco mais de consciência disso. Né, do final da vida, né? Porque a pessoa sabe, o médico sabe tratar, fazer o diagnóstico, mas aquele paciente que não tem possibilidade de cura, ele não sabe cuidar daquele paciente. Então, agora, pelo menos, talvez a gente tenha uma esperança. Mas, muitas vezes eu vejo paciente que está com sonda sem indicação, porque está nos últimos dias de vida, ali falecendo com a sonda. Acabaram de passar a sonda. Por dois motivos. Ou porque a equipe médica não sabe que não tem indicação, né? Não sabe tudo isso que a gente conversou aqui, ou porque eles não tiveram paciência de pegar. A família pressionou um pouco, né? Ah, não, eu não quero que ele morra de fome. Então, eles não tiveram a paciência de pegar essa família, fazer uma reunião e explicar tudo isso que vocês explicou agora, né? Que isso aí exige muito mais tempo do médico, você sentar com a família, fazer uma reunião lá de 1 hora, a família ali chora e tudo, mas é muito bom porque assim todo mundo fica muito transparente, né? A gente e está colocando o paciente como a prioridade, né? Isso. Colocar a sonda e prescrever lá, passar uma sonda é fácil, você prescreve em 2 minutos, liga lá a dieta, a família não fica reclamando, né? Mas sentar com a família, explicar, chamar todos os filhos, fazer uma reunião, entender o que faz sentido para esse paciente, qual era a biografia desse paciente, né? Se ele já manifestou, eu sempre pergunto, no passado, a sua mãe já manifestou em algum momento que não gostaria de estar nessa situação hoje, né? De estar ligada em máquinas ou procedimentos artificiais? A maioria fala que sim, não. Minha mãe já falou que nunca gostaria de estar nessa situação, né? Então, isso já é pronto, já basta. É a autonomia do paciente. Né, gente? É uma conversa difícil, mas necessária, porque ninguém quer falar sobre dor e sofrimento, mas é justamente o contrário. É para não ter dor e sofrimentos desnecessários que é preciso ter essa nova cultura, né? Essa nova visão sobre a saúde, sobre o cuidado paliativo, sobre esse olhar de cuidado mesmo, né? Tem muita coisa que a gente precisaria abordar, mas o que eu acho que tem que ficar essencial é um comentário que foi feito. Eu não vou deixar, os paliativistas matam o paciente por inanição. Falou de eutanásia e eutanásia, né? Eutanásia. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Eutanásia para eles, né? Eutanásia é quando você injeta uma medicação ali na veia de um paciente que não está em terminalidade da doença, o paciente não está em finitude, mesmo que tiver, a gente não pode acelerar a morte de ninguém, né? É um processo de você acelerar a morte de alguém, é você injetar uma medicação ali para que a pessoa cede e faleça antes do momento que seria natural. Você é um crime, a eutanásia é crime, né? Que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas é porque desconhecimento e as pessoas ainda colocam lá, ainda passam vergonha nos comentários. Mas... Eu respondo esse comentário da seguinte maneira. Se o paciente ainda tem fome, ele não está em finitude. Ele não está em estágio avançado. Se ele responde, se ele ainda tem resposta de reflexo de deglutição, se ele faz ejeção nesse bolo, se ele faz
Ó, captação. E a primeira coisa é prontidão para se alimentar. Ele não está em processo de finitude, então eu ainda consigo alimentá-lo. Para Esse é o vocês primeiro. entenderem, processo de finitude são os últimos dias e semanas de vida de uma pessoa que está com uma doença grave, né? Então, E já ela tem sinais, né? A confusão mental, ele já não tem resposta nenhuma. por exemplo, um paciente com câncer que era lúcido, aí ele passa a ter confusão mental. Isso. E aí foi interessante saber desse detalhe aí da deglutição, então. Né? Então, assim, se ele estiver comendo, gente, se ele estiver deglutindo, ninguém vai tirar dele esse prazer. Sim. A gente está falando de pacientes que não têm resposta mais nenhuma, né? Ou que tem pouquíssima resposta com risco grave de broncoaspiração. Uhum. Ah, o que que eu peso aí, né? Que é uma coisa que a gente não tocou, mas é importante, porque o paciente vai ouvir, não sei o que, mas ele vai comer, vai engasgar. Gente, é aqui, ó. Pesar risco-benefício no processo de dieta de conforto, tá? Então, eu vou dar em pequena quantidade, com muita paciência, com manobras, auxiliada por um profissional capacitado, por isso que a importância de ter um fonoaudiólogo acompanhando aí no decorrer, no curso da doença. Então, você vai dar, vai mudar a consistência, a velocidade. Eu não vou pensar tanto em quantidade, mas em qualidade desse alimento, no que eu estou ofertando, de que forma eu vou ofertando. A gente falou um pouquinho, eu vi alguns comentários falando sobre música. Gente, música é excelente. Música tem um vídeo até, não sei se vocês viram da bailarina, que está em estágio avançadésimo. Esse vídeo. E ela dispara respostas motoras, que seriam improváveis, para vocês verem o efeito da música. Ótimo. Mas no momento da alimentação do paciente com Alzheimer, é silêncio. É direcionamento, porque eu não posso ter ruídos externos, tá? Então, prestar muito atenção nesse ambiente, eu coloco ali, que nem eu falei, uma cor que chame atenção, tudo que chame, que seja proprioceptivo para ele comer. Já tive pacientes que não estavam comendo nada, e a gente tem que colocar, por exemplo, um estímulo sensorial no pé, sabe assim, uma bacia no pé, porque vai imputar, vai dar resposta sensorial para esse paciente voltar a comer. Colocar bombril na mão, tá? É um estímulo sensorial. A gente sabe que a grande representação do cérebro é mão e a boca, é o que tem maior representatividade. Então, gelado aqui estimula em fase 2. Avançado, gente. Aí você fala, Adriana, vai adiantar eu fazer isso com o paciente que o meu pai, minha mãe, que já tá ali, que não come, que recusa, que não responde, que não abre a boca, que tem uma cialorreia ali intensa, que não deglute mais? Não, não vai adiantar, tá? E vai até broncoaspirar, né? Aí sim você vai colocar. Entendeu? Então, gente, é cada fase da doença, para cada uma existe uma forma de intervir diferente. Que todos os profissionais, né? Não só a gente, fono e médico, tem que ter psicólogo junto, de preferência até paliativista, né? E a nutricionista também, porque não adianta colocar uma nutricionista que não entende, que já aconteceu isso, de eu presenciar nutricionista e ficou forçando colocar sonda. Então, isso, já aconteceu comigo também, que em vez de me ajudar, me atrapalhou muito no processo. Então, porque tem que ter uma equipe multidisciplinar alinhada, né, sabendo muito interdisciplinar, né, que é quando eles se comunicam, como a gente se comunica. E foi assim que a gente se conheceu, né? Trabalhando juntas, assim, né, conversando sobre os nossos pacientes mesmo. Exatamente. Isso. Então tá, vocês querem perguntar alguma coisa aí, gente? Eu não consigo, eu tô bem ruim aqui para ver mensagens, assim. Mas se ficar alguma dúvida aí, depois a gente responde também. Olha, deixa eu ver se tem alguma pergunta, que eu sou ruimzinha para ver. Aqui para ver se tem alguma coisa que passou, que a gente não viu. Então, Miriam, assim, na verdade, é uma discussão que tem que acontecer com os três, né? Então, você não querer a sonda é um ponto já importantíssimo. Mas os três precisam estar em comum, né? Então, é legal sentar com o médico,
né, o geriatra, a fono que acompanha, explicar o decurso da doença, para que eles se conscientizem também. Porque a gente sabe como família é difícil, cada um tem uma visão. Então, assim, é importante o diálogo entre vocês, para quando chegar o momento, vocês estarem falando a mesma língua. Não sei se a Gi concorda. Né? A gente chama isso de reunião familiar, é o que eu mais faço nos cuidados paliativos, na geriatria também, é reunião familiar. É chamar o que eu falei, o filho mora lá nos Estados Unidos, em outro país, a gente pede para fazer uma videochamada, mas ele vai participar. Porque depois aparece, depois de um mês, não sabia disso, aí culpa o irmão, porque. Então tem que estar todo mundo, principalmente os responsáveis legais. Não adianta a gente ficar incluindo, por exemplo, o vizinho, o primo. A gente vai sempre incluir na reunião familiar o cuidador próximo, né? Que é aquela pessoa que está cuidando, porque ela precisa entender o que está acontecendo, e os familiares legais ali, por exemplo, os irmãos, né? Se for o pai, porque igualmente eles vão ter o mesmo nível de hierarquia ali, acho que jurídica, assim, né? Então isso é muito importante, né? Para essas decisões que envolvem a bioética, né? A ética, né? Que, como eu falei, né? A gente precisa ter também um consentimento, uma decisão que a gente chama decisão compartilhada. Não é só o médico que vai decidir. Antigamente era só o médico que decidia, né? Na medicina antiga. O médico não queria nem saber porque a família pensava. Hoje não, mudou muito. É o paciente, primeiro, a gente vai entender o que o paciente gostaria e, se possível, se você teve um diagnóstico de Alzheimer na família agora e o paciente ainda consegue conversar, se manifestar, converse com ele e o médico pode escrever isso no prontuário. Eu faço muito isso. A gente chama de diretiva antecipada de vontade, que é quando eu questiono o paciente, se o senhor tiver uma doença muito grave, no final dessa doença incurável, o senhor gostaria de se ver ligado em máquinas? Como que o senhor gostaria de passar esses momentos finais da sua vida? Né? Então, eu deixo escrito em prontuário, é um documento, né? Não precisa assinar, levar em cartório, mas está ali, a gente vai respeitar a autonomia dele. Né? Então, não vai deixar esse peso dessa decisão para um familiar depois, né? Tem dois comentários aqui que eu quero responder. A Mina, não sei o nome, é alguma coisa Andrade, é minha parente ela, porque eu também sou Andrade. Meu sogro não recusa, ele aceita todo o alimento, mesmo em GTT. GTT é a gastrostomia, tá, gente? O botãozinho que a Gi falou. E o mais impressionante é que ele não emagreceu, pelo contrário, ele está bem forte. Tá. Eu não sei como é que é feito, eu não sei, né, por que colocaram a GTT, já que ele não recusa alimento, tá? Então, como que foi feito isso? Porque se ele não recusa, o ideal é que ele mantivesse uma dieta via oral, um acompanhamento com Nutri, dando aí o aporte calórico que ele precisa via oral, mesmo que mudasse consistência, e não precisaria estar com a GTT, tá? Esse é o primeiro ponto. E tem que ver se ele é Alzheimer, se é doença neurodegenerativa. Se for só uma sequela de um AVC, realmente eles acabam ficando com essa sonda mesmo, né? Como eu falei, é outro contexto, não é que não. Outro contexto. Mas mesmo assim, Gi, se for AVC, depois você coloca pra gente aí qual é o diagnóstico. Mas se for AVC, a gente deixa com a GTT até minimizar risco de disfagia, né? De uma broncoaspiração. Reabilitou, a gente tira a GTT. Já vi muito tirar a GTT. Por reabilitação. Que não é Alzheimer. No Alzheimer, isso tu esquece. Nunca vai existir porque é uma doença neurodegenerativa progressiva. Nunca vai existir. Então, assim, a gente não coloca, na verdade. Porque se tá comendo, tá comendo. Se não tá comendo, não tá comendo. São pontos, entendeu? Mas é isso. Mas que bom que ele tá forte, firme, agora tá com a GTT. A gente não vai chegar pra você e falar assim, tira porque... Não, tá? Então já tá. Certo? Então ninguém tá aqui pra ser radical e dizer assim, olha... A GTT é menos incômoda, né? Ela não é como uma sonda interal. Ela traz menos desconforto físico, né? Assim. O único risco da GTT que eu já vi, nossa, no último ano eu vi 2 pacientes acontecer, eles colocarem a GTT e eles arrancarem a GTT e fazer perfuração do intestino, do estômago, né? Então, aí tiveram que ir para UTI, foi gravíssimo, porque o paciente que é mais agitado, você passa uma sonda, passa uma gastrostomia,
ele não vai entender, né? Cognitivamente ele tem alteração ali, ele pode tirar a sonda ou puxar a GPT. Isso Sim. pode causar. A sonda ainda não tem muito problema, mas a gastrostomia pode fazer um abdômen agudo perfurativo. Né? Mas mesmo a sonda, né? A Aqui. sonda também pode a comida vai para o pulmão, né? O alimento vai para o pulmão. Fica arrancando. É desconfortável. Outra pergunta aqui foi, por favor, o que vocês me dizem sobre o espessante? Olha, ótima pergunta, Miriam. Ótima pergunta. Eu utilizo o espessante como também um dos últimos recursos. Isso eu faço como conduta. AVC, Alzheimer, doenças progressivas degenerativas. Por quê? Porque ele altera o sabor, sim. Por mais que eu fale ali, eu vou usar o laboratório X ou Y, que são melhores, eu não ganho nada com isso, mas eu tenho as minhas indicações, porque eu experimento, gente, tá? Eu não vou indicar uma coisa para usar que eu não tenho experimentado antes, porque eu preciso saber o que o paciente está sentindo. Então, assim, muda, tá? Vai mudar. O espessante, ele torna a consistência líquida na consistência mais segura para o paciente em termos de broncoaspiração. Então, moderado a avançado, a gente utiliza espessante com avaliação fonoaudiológica. Por quê? Porque eu já vi gente chegar já vi médico, que eu acho assim, chega para o paciente e fala assim, você vai colocar dois negocinhos daquele, mexe e dá para o paciente. Não, às vezes você está imputando demais. O negócio vai ficar uma goma e ele não consegue nem fazer o preparo. Então, o profissional que é habilitado para te dizer... Ficar a textura em mel, né? Aquela textura de mel. Você tem que saber a textura. Na verdade, Gi, a textura vai depender da minha avaliação clínica. Então, assim, eu posso precisar de um néctar, eu posso precisar de uma goma, eu posso precisar que a água seja um mingau. Quem vai saber isso? Fono tem que começar, assim, fez diagnóstico de Alzheimer ali, já fase de começo para moderada, já tem que levar para um fono, para começar o acompanhamento. As pessoas, infelizmente, só chamam no final, né? Quando tá com a questão que parou de comer totalmente. Exatamente. E a gente tem muito que dá pra gente diminuir a progressão, porque elas fazem exercícios de deglutição. Tem muito treino, assim, a gente tem músculo, são os músculos, né, que fazem a gente engolir. E aí, quanto mais treina esses músculos, menos vai progredir, mas vai diminuir a progressão, né? Vai lentificar o processo. A via oral por mais tempo, digamos assim, né? Que é o nosso jeito. Por mais tempo a via oral. Se todo o cuidado que eu quero ter lá no finalzinho, que fique aí dessa live, isso. O cuidado começa lá no começo. Eu não estou deixando de cuidar no fim. Eu estou fragmentando o meu cuidado no decorrer da doença toda, né? Com o que eu vou investir, com o que eu vou fazer, como eu vou falar, né? Não precisa gritar, gente, com o paciente com Alzheimer. Eles não ficaram surdos, tá? Eu vejo muita gente gritando com o seu... Não é? Você não vê isso também? Chega lá, estão gritando. Não precisa gritar. Então, são coisas que a gente até foge um pouquinho do tema. Paliativos, eu já li muito isso, que o último a última... audição. Não, a audição é a última parte sensorial que eles perdem, né? Antes da visão, até. É a última... Então, eles mantêm intacto a audição por muito tempo. A não ser que já tenha um problema de audição, né? Que aí não tá usando. E é comum, né? Porque principalmente a demência, ela também tem o estudo ligado à perda auditiva. Sim, aumenta. 8% dos riscos das demências são por conta de perda auditiva, né? E auditiva. Miriam, eu respondi sobre o espessante ou ficou alguma dúvida, depois você pode me chamar, tá? Pode me chamar, aliás, qualquer um de vocês, qualquer dúvida, pode me chamar depois. Então, acho que eu vou encerrar. E assim, foi muito bom. Gostei muito dessa live. Achei muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se ficarem dúvidas, chamem a gente. A gente tem os contatos, né, nos nossos Instagrams ali, contato profissional mesmo. Se precisar de uma conversa mais personalizada, né? Porque cada caso é um caso também. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, tem o nosso contato nos Instagrams, né? E espero que tenham gostado.
muito obrigada por estarem aqui, por se interessarem nesse assunto, né? Porque não é todo mundo que se interessa. E eu fiquei Sim. feliz que teve uma quantidade legal de pessoas aqui assistindo. E é isso. E amanhã, quem quiser, eu envio a escala da graduação do Alzheimer para vocês saberem em qual fase o seu familiar está no momento. Se é a fase leve, moderada, grave, é uma escala fácil assim, de entender. E qual que é a progressão da doença. Gi, vai ficar gravado? Eu vou tentar, vou gravar. Quando eu finalizo aqui, eu gravo, pode ser? Isso. Então tá bom, vou gravar. Porque várias pessoas pediram para gravar também, que não ia conseguir, porque é dia dos namorados, né? O pessoal que eu nem me liguei. Então tá, gente, boa noite, tudo de bom para vocês, um beijo. Foi muito bom estar aqui. Obrigada por aceitar meu convite, tá? Eu acho que vai Imagina. ser a primeira de muitas. Com certeza. Tá. Tchau, tchau, viu? Boa noite. Boa Tchau. noite.